Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 111. Puta merda. O tempo que os jogadores levaram para encontrar o ogro depois de entrarem no segundo andar foi igualmente curto. E o tempo que levou para os jogadores serem dominados pelo poderoso efeito medo do ogro foi ainda menor. Isso é o pior. Droga, este lugar é realmente um inferno. O ogro era um verdadeiro monstro. Um monstro que ninguém poderia imaginar ser capaz de controlar. O que deveríamos fazer? Primeiro espere que todos se reúnam. Alguém sabe como lidar com o ogro? Na verdade, não havia uma maneira especial de lidar com o ogro. Uma estratégia? É apenas uma briga. Temos que lutar e morrer. Fazer sacrifícios para causar danos constantes era tudo que havia para caçar um ogro. Se ficarmos juntos assim, pelo menos metade de nós morrerá. Metade dos jogadores que chegaram ao segundo andar morreriam se tentassem travar uma guerra total com o ogro. Mesmo sabendo que era melhor, ainda era difícil para os jogadores escolherem algo assim. Havia alguém que estaria disposto a arriscar suas vidas por pessoas que nem eram da mesma guilda, ou com quem tinham um relacionamento próximo. Claro que não foi esse o caso. Somente em casos raros, estranhos estavam dispostos a sacrificar suas vidas com o único propósito de limpar a masmorra. Se fosse a Guilda do Messias, aqueles que receberam a carta da Guilda do Messias poderiam estar dispostos a fazê-lo. No entanto, as pessoas aqui não receberam cartas da Guilda do Messias. As situações eram semelhantes, mas ainda assim claramente diferentes. E neste momento, essa diferença foi ficando cada vez maior. Isso é loucura. O que deveríamos fazer? Enquanto os jogadores perdiam tempo confusos, foram os monstros que deram o primeiro passo. E não foi o ogro desta vez. KRRR. Os monstros que ficaram na floresta com o ogro se aproximavam dos jogadores. Claro, esses monstros também não eram fracos. Eles não poderiam ser fracos. Só pelo fato de poderem sobreviver no mesmo andar que um ogro já mostrava sua força. Escusado será dizer que esses monstros também tinham experiência. Eles tiveram a experiência de 23 ataques em masmorras e a caça de quase 2.000 jogadores. Uau, uau! Isso incluiu este pacote lobo branco. 12 lobos atacaram o grupo que ficou para trás depois que os 33 partiram em busca de tesouros. Drogas são os lobos brancos. Todos se preparem para a batalha. O número de jogadores diminuía gradualmente à medida que as batalhas surgiam. Os jogadores só tinham um pensamento em mente. Conto com você, Isaac Ivanov. Por favor, crie outro milagre desta vez. Eles esperavam que Isaac Ivanov, conhecido por tornar o impossível possível, criasse mais uma vez um milagre nesta masmorra. Mas Isaac Ivanov não estava em lugar nenhum. A primeira coisa que Kim Voldin fez depois de entrar no segundo andar foi explorar. Ele passou 2 dias explorando cada canto da floresta congelada e obteve alguns ganhos no processo. Assim como os outros, Kim Voldin também encontrou alguns cadáveres. Ele também encontrou alguns tesouros. Mas isso não foi surpreendente. Em primeiro lugar, Kim Voldin entrou na sala na esperança de conseguir itens e desde o início ele pretendia apenas limpar a masmorra com Li Jinha. Portanto, não importa quantas pessoas morressem, Kim Voldin não se importava. Aceito. Os gritos daquelas hienas vindo sabe-se lá de onde eram a menor das preocupações de Kim Voldin. Na verdade, Kim Voldin deu um pouco de atenção ao som. Caramba! Mas Li Jinha era diferente. Eles estão todos morrendo, todos vão morrer. Ele era um predador que não hesitaria em matar pessoas quando fosse necessário. Mas não era uma fera que pudesse simplesmente ouvir os gritos dos outros enquanto procurava alegremente por cadáveres. Kim olhou para ele. Parece que você quer lutar contra o ogro. Eu só acho que é melhor do que caçar corpos. Ao dizer isso, a voz de Li Jinha carregava uma pitada de desaprovação em relação a Kim Voldin. Com isso, Kim Voldin sorriu sob a máscara do Green Reaper que cobria seu rosto. Não era como se ele não entendesse o que Li Jinha quis dizer. Não foi difícil para ninguém saber. Além disso, Kim Voldin também estava começando a sentir o mesmo. Eu reuni informações suficientes. Na verdade, Kim Voldin não estava apenas se movimentando para catar itens de cadáveres. Na verdade, o número de itens que Kim Voldin removeu dos corpos foi muito menor do que se esperaria. Ele simplesmente não tinha espaço suficiente em seu inventário, já que estava cheio de seus próprios itens, bem como dos itens que ele recebeu da Guilda do Messias antes de entrar na masmorra. No entanto, ele ainda tinha 2 motivos para explorar. Uma delas era procurar itens lendários. Eu coletei todas as informações dele. A outra era coletar informações sobre a aparência e o estilo de combate da presa que pretendia caçar. O olho de Anubis. Kim Voldin estava usando-o para obter informações dos jogadores que morreram por causa do ogro. E agora ele recebeu todas as informações que achava que precisava. Agora só preciso saber quais itens ele escondeu. Tudo que faltava era descobrir o que ele estava escondendo. Então agora ele estava se movendo para agarrá-lo. Chocalho. Um pequeno esqueleto de Goblin estava a caminho do local de onde os gritos soaram há pouco tempo. Através dos olhos do esqueleto do Goblin, Kim Voldin foi capaz de ver um monstro de 4 metros de altura que só bebia o sangue da presa que capturava. O olho de Horus foi aberto. E o que aquele monstro estava escondendo? A2. No momento em que confirmou a informação, Kim Voldin falou. Li Jinha. O quê? Você encontrou outro corpo? Nós vamos com o plano. As palavras de Kim Voldin surpreenderam Li Jinha. Acho que seria melhor lutar contra o ogro do que procurar corpos. Assim como você disse. Capítulo 112. As masmorras eram muito semelhantes aos videogames.
Depois que uma masmorra fosse atacada, o número de monstros na masmorra retornaria ao valor original. No entanto, os monstros que sobreviveram ainda permaneceriam. Claro, era extremamente raro que monstros comuns sobrevivessem até o fim. Depois que uma masmorra fosse atacada 10 vezes, seria extremamente difícil encontrar um monstro que tivesse surgido durante o primeiro ataque. A única exceção foram os monstros-chefes. Ele é um monstro que sobreviveu a 23 ataques. Portanto, coletar informações era importante. É quase impossível compará-lo a um ogro normal. As experiências do monstro, os tipos de feridas que os jogadores anteriores deixaram nele, como ele lidou com essas feridas e como sua personalidade mudou ao longo do tempo. Ele já se tornou um caçador, e como sua personalidade mudou seu estilo de luta. Esta era a informação que Kim Vol'Jin queria obter dos corpos. Graças a isso, Kim Vol'Jin sabia disso bem. Ele é um caçador inteligente. O ogro estava claramente visando o grupo menor em vez de um grupo grande. Em particular, quando encontrava o corpo de um jogador, sabia que os novos jogadores estariam interessados naquele corpo e por isso teria a oportunidade de os emboscar. Também sabia que depois de tal caçada, teria que fazer uma pausa para matar a sede. Mas seu Ki não é alto. Com base nas informações que obteve, Kim Vol'Jin procurou um ponto fraco. Gole, gole, gole. Enquanto o ogro levantava o corpo de um jogador que acabará de matar e bebia o sangue quente que foi espremido do corpo como se estivesse bebendo uma bebida enlatada, Kim Vol'Jin controlou o esqueleto do Goblin para se mover. Chocalho. O soldado esqueleto Goblin, que usava uma armadura especialmente projetada para remover os sons que emitia, aproximou-se furtivamente do ogro. Não foi tão perto. Estava a cerca de 10 metros de distância, mas se chegasse mais perto o ogro notaria. Quando atingiu essa distância, Kim Vol'Jin deu uma ordem ao esqueleto usando a máscara do ceifador. Lançar. Imediatamente, o esqueleto jogou um balão de água do tamanho de um punho que segurava na mão. O balão d'água voou em direção ao rosto do ogro silenciosa e rapidamente. Pang! Então estourou. O ataque foi tão ridículo que o ogro começou a esfregar o rosto já manchado de sangue, enquanto emitia um som de surpresa em vez de raiva. Foi naquele momento. O ogro foi afetado pelo sangue negro. Ele foi cego. A notificação que Kim Vol'Jin estava esperando soou em seu ouvido. Coo! Então ele ouviu o ogro finalmente entender o que estava acontecendo e soltou um rugido alto e cheio de raiva. Eu não percebi. Esse foi o sinal. Vamos! Chocalho! Chocalho! Li Jin correu em direção ao ogro com o lobo esquelético. A batalha havia começado. O líder dos lobos dentes de serra, um lobo esqueleto que foi convocado através do efeito adicional para invocar monstros gigantes, correu pela floresta congelada e estreitou sua distância até o ogro. Não houve hesitação em seus movimentos. O medo desconhecido tomou conta de você. Era como se uma parede invisível aparecesse diante deles enquanto corriam descontroladamente. Temer, foi esse muro que deixou inúmeros jogadores em desespero. Mesmo aqueles que se endureceram diante do medo morreram sem serem capazes de provar verdadeiramente seu valor. Ótimo! No entanto, Li Jin estava sorrindo o máximo que podia, mesmo diante de tanto medo. O anel de Lancelot nega o medo. Foi porque ele tinha o anel de Lancelot, que negava todas as condições negativas de status. Chocalho! Chocalho! O lobo esqueleto também não foi afetado pelo efeito do medo. O medo afetou apenas as criaturas vivas e não teve absolutamente nenhum efeito sobre aquelas que já haviam morrido. Os dois rapidamente romperam a parede e ficaram cara a cara com um muro muito pior. Horror! O ogro. De perto, a fera gigantesca era ainda mais horrível. Tinha 4,6 metros de altura, um físico avassalador que fazia qualquer um se sentir incrivelmente pequeno e áspero, com uma pele grossa que dava a impressão de ser tão eficaz quanto a melhor armadura de couro. O mais impressionante foram seus ferimentos. As feridas que ele recebeu ao longo de 23 ataques nas masmorras eram praticamente cicatrizes de batalha que cruzavam seu corpo. Mesmo aqueles que tinham habilidades de proteção mental ficariam assustados só de olhar para ele. Mas é claro que Li Jin era diferente. Ele esfaqueou a coxa do ogro com a lança na mão sem nem um segundo de hesitação. Puk! Tal golpe de lança imediatamente deixou uma ferida profunda no corpo do ogro. Cua! O ogro ficou surpreso com isso e imediatamente balançou o porrete de madeira na mão. Li Jin evitou o ataque deitando-se sobre o corpo do lobo esqueleto enquanto o lobo imediatamente se distanciava do ogro. Uau! Durante a ligeira pausa na batalha, um grito de surpresa escapou da boca de Li Jin. Não é como pudim perfurante? Foi uma admiração pelo incrível poder de penetração da lança de Percival. A capacidade de recuperação do ogro foi bastante reduzida. Além disso, os ferimentos causados pela lança de Percival não poderiam ser facilmente curados pela notável resiliência do ogro. Graças a isso, o sangue começou a escorrer da ferida. Vá imediatamente. Então o lobo esqueleto falou. Ok. Isso fez com que Li Jin parasse de admirar a lança e começasse a se preparar para o próximo ataque. Mais uma vez, o soldado esqueleto lobo dente de serra começou a correr em direção ao ogro à distância. Mas desta vez não foi tão fácil acertar o ogro. Ao contrário dos jogadores, os ogros não eram conhecidos por terem uma queda acentuada na capacidade de combate simplesmente porque perderam a capacidade de ver. KRRR. Em vez disso, captou com precisão a localização de Li Jin e do lobo esqueleto usando som e cheiro, e balançou sua clava como um relâmpago. O soldado esqueleto saltou para o lado para evitá-lo. Quá! O porrete de madeira bateu no chão. Puk! Enquanto isso, Li Jin usou a lança para deixar outro ferimento na coxa do ogro. No entanto, esta ferida não foi muito profunda. Embora toda a lâmina da lança tenha entrado, se você considerar o enorme tamanho do ogro, ela se tornou apenas um arranhão. Não havia o poder destrutivo que se poderia imaginar de um ataque de cavalaria. No entanto, Li Jin e Kim Vol'Jin não ficaram insatisfeitos com isso. Da próxima vez, vou me esquivar 2 vezes.
Em vez disso, Kim Vol-jin usou a boca do esqueleto para explicar uma nova tática. Desde o início, o propósito desta combinação não foi a criação de um forte poder destrutivo. Ok. O objetivo era dividir os papéis. Kim Vol-jin se tornou a ponte e tudo em que Li Jinha precisava se concentrar era no ataque. O poder de tais táticas era realmente considerável. Em primeiro lugar, Kim Vol-jin provavelmente era melhor em supervisionar uma batalha e apoiar na retaguarda do que qualquer outro jogador no mundo. Enquanto ele estivesse segurando o volante, não haveria absolutamente nenhum acidente, a menos que fosse coincidência. E não importava se houvesse acidentes. Puck, uau, quase chutei a porra do balde. Não foi perto demais? Vou mostrar o que a palavra fechar realmente significa. Li Jinha, que tinha a bênção do rio Estige, seria capaz de sobreviver mesmo que seus membros fossem arrancados, sua caixa torácica esmagada e sua cabeça cortada. Não havia nada melhor no mundo do que um piloto que não pode morrer ou um piloto que não morreria num acidente durante uma corrida. Li Jinha e Kim Vol-jin provaram isso para o ogro. Claro, eles não esqueceram. Quando os esqueletos vão sair? Depois de fazer 10 cortes. Como era de se esperar, um palco tão grande precisava de público. Chocalho. Chocalho. Os soldados esqueletos estavam preparados e aguardando as ordens de seu mestre. Depois disso, teremos apenas que colocar isso nas feridas. Com armas feitas com veneno de sangue de Kim Vol-jin em suas mãos. Capítulo 113. Quando a notoriedade do Rei Veneno atingiu o auge, todas as guildas começaram a desenvolver suas próprias maneiras de combatê-lo. Você nunca deve se machucar ao enfrentar o Rei Veneno. Parecia engraçado, mas na verdade este era o mais óbvio de todos os pontos fortes e fracos do Rei Veneno. Veneno de sangue também poderia afetar o alvo através do sistema respiratório dos olhos, mas o efeito não foi tão grande. Além disso, após um certo nível, os jogadores teriam itens suficientes que lhes dariam uma resistência considerável a venenos. Este foi o mesmo para monstros. Mesmo que fosse uma habilidade veneno de sangue de alto nível, se o alvo fosse poderoso o suficiente, a melhor maneira de infligir-lhe seria através de ferimentos. Em outras palavras, o jogo terminaria se você se machucasse. KRRR. Foi por isso que o jogo acabou para o ogro. A saúde do ogro foi bastante reduzida. A resistência do ogro foi bastante reduzida. A fera que havia sido vitoriosa em inúmeras batalhas estava agora de joelhos e respirando pesadamente. Seu corpo estava completamente coberto de cortes. Houve muitos ferimentos causados por lanças, espadas, flechas e assim por diante. Exatamente como esperado. Esta foi a base para a confiança de Kim Vol-jin em limpar uma masmorra que ninguém havia derrotado antes. Com a combinação da lança de Percival e veneno de sangue, não há praticamente nada que possa enfrentá-lo em uma masmorra justa. Com a lança de Percival que não só tinha alta penetração, mas também reduzia a resiliência, a técnica para lidar com o Rei Veneno tornou-se obsoleta. Mas há um limite. É claro que Kim Vol-jin não acreditava que tal tática funcionaria universalmente em todas as masmorras. Os ogros eram feras, mas nas masmorras que ele enfrentaria com 3 andares e mais, haveria muitos monstros mais poderosos aos quais os ogros seriam comparados às hienas que tiveram que colher suas sobras. Acima de tudo estava o pior monstro na mente de Kim Vol-jin que desempenhou o papel de salvador para devorar o mundo perfeitamente Li Si-junho. Eu ainda preciso de mais. Para lidar com tal monstro, ele ainda precisava se tornar muito mais forte. Portanto, Kim Vol-jin não tirou os olhos do ogro. O olho de Horus foi aberto. Ele olhou para o ogro moribundo mais uma vez com seus olhos dourados. Segunda cauda da raposa de 9 caudas. Classificação, lendário. Nível necessário, nível 1 ou superior. Descrição. A segunda cauda da poderosa raposa de 9 caudas. Tem um poder misterioso. Ao reunir todas as 9 caudas, o usuário ganharia o poder da raposa de 9 caudas. Todas as estatísticas mais 5%. Todas as resistências mais 10%. Quando equipado, todos os inimigos sentirão um poderoso efeito de medo. Precisamente, ele olhou para a segunda cauda da raposa de 9 caudas em seu estômago. Pulseira de Van Gogh 1. Classificação, lendário. Exigir nível 1 ou superior. Descrição. Uma pulseira contendo o poder misterioso de Van Gogh. Disse que contém o poder da harmonia. Quando equipado, todos os efeitos dos anéis usados na mão que usa a pulseira podem ser aplicados. Quando equipado, os anéis da mão que usa a pulseira não podem ser removidos. Depois olhou para a pulseira de Van Gogh, que ele usava como uma faixa no braço. Olhando para isso, Kim Vol-jin teve o mesmo pensamento. Ainda não é suficiente. O ogro foi morto. Então veio a notificação que anunciou o fim da masmorra. Ei, por que você está tão feliz? Osi-chan respondeu à sua equipe com um sorriso. Estou muito feliz que os lanches cheguem até nós, mesmo quando eu não faço nada. Ao dizer isso, os olhos de Osi-chan foram atraídos para as caixas de tortas de choco que estavam empilhadas surpreendentemente no canto. Seu subordinado não sabia o que dizer. Você não está cansado disso? O subordinado fez essa pergunta, mas Osi-chan não pareceu ouvir enquanto continuava sorrindo brilhantemente. Esta era uma situação em que absolutamente nenhuma explicação ou persuasão provavelmente teria efeito. Como o subordinado conhecia bem a personalidade de Osi-chan, eles decidiram não prosseguir com o assunto. Eu preferiria ramen. Até as crianças russas gostam de ramen. Ele apenas murmurou em insatisfação. Osi-chan levantou-se e deu um tapinha no ombro de seu subordinado. O que você disse agora? Sim. O que você acabou de dizer? Surpreso, o subordinado respondeu apressadamente. Crianças russas gostam de ramen. Aquela coisa da lancheira, isso. Com essa resposta, Osi-chan olhou para ele com olhos brilhantes. Você é um gênio. Então no momento seguinte, eu encontrei algo lá.
O subordinado falou ainda mais rápido enquanto olhava para o sorriso brilhante de Osi-chan. Torta de chocolate? Não isso. Então, o subordinado só poderia fazer outra pergunta. A habilidade do Cavaleiro Esqueleto finalmente apareceu no mercado negro. Capítulo 114. A confiança que o público tinha na Guilda do Messias não era algo que pudesse ser facilmente explicado. Não bastava chamá-lo de cego ou fanático, e era extremamente semelhante à forma como os crentes dos deuses reagiram às cruzadas. É claro que a Guilda do Messias estava comprometida em receber tal fé, mas eles não foram os únicos dedicados. Em todo o mundo, havia inúmeras pessoas dispostas a dar as suas vidas na luta para salvar o mundo. No entanto, a razão pela qual toda a fé e confiança do mundo estava focada na Guilda do Messias era simples. Eles produziram resultados. É um jogador. Um jogador saiu do portão. Está claro, a masmorra foi limpa. E neste momento apareceu um jogador que provou ter a mesma fé e confiança que a Guilda do Messias. Isaac Ivanov fez isso. Isaac Ivanov cruzou o portão da masmorra e reapareceu no mundo real. Isaac Ivanov conseguiu. O homem que tornou o impossível possível. E Isaac Ivanov caça o ogro. Quando Isaac Ivanov deixou o portão da masmorra, o mundo foi inundado com notícias que levavam seu nome. Um novo salvador apareceu? E Isaac Ivanov pode salvar o mundo? Alguns começaram a comparar Isaac Ivanov ao único salvador do mundo. É claro que nem todos colocam Isaac Ivanov no mesmo nível que Lee Se-junho. Comparado ao Salvador? Que besteira é essa? Bastardos malucos. Eles estão apenas pescando cliques. Não pense muito sobre isso. Mesmo aqueles que escreveram os artigos em primeiro lugar não pensavam assim. Ainda assim, o movimento recente de Isaac Ivanov não é capaz de comparar o Salvador. Diga algo que faça sentido. Ele é um deus. Mas não é verdade que ele é incomparável nas masmorras do segundo andar? Onde você poderia encontrar um jogador assim? São apenas os 2 andares. O Salvador está prestes a começar a atacar 7 andares. É um segundo andar que falhou 23 vezes antes. Porém, o que ficou evidente foi que os nomes Isaac Ivanov e Lee Se-junho passaram a ser mencionados juntos com mais frequência, mesmo que não fossem comparados. Sinto que estou me aproximando dele agora. Foi a prova de que a distância entre Lee Se-junho e Kim Voldin era menor. No entanto, isso não deixou Kim Voldin feliz. Não havia razão para ele gostar. Quanto mais nos aproximamos, mais cheques recebemos da Guilda do Messias. A Guilda do Messias seria muito mais cautelosa com Isaac Ivanov de agora em diante. Então, se Isaac Ivanov começasse a interferir no caso deles, a Guilda do Messias tomaria uma atitude sem hesitação. No momento, era difícil para Kim Voldin lidar com uma ofensiva pesada da Guilda do Messias. Não foi mais do que apenas difícil. Posso ver um caminho agora graças à pulseira de Van Gogh. No meio de seu lamento, a mente de Kim Voldin mudou para a pulseira que estava em seu inventário. É o item que as pessoas arriscaram suas vidas para recuperar. Pulseira de Van Gogh. Foi um item que afrouxou algumas restrições acessórias do jogador. Os jogadores podem usar até 5 itens acessórios. Um colar, 2 anéis e 2 pulseiras. Era possível usar mais, mas mais do que o número especificado e o jogador não receberia os efeitos dos itens subsequentes. Se você colocar mais de 2 anéis em sua mão, apenas 2 anéis funcionarão. No entanto, algumas dessas restrições foram removidas pela pulseira de Van Gogh. Se você usasse o anel de Van Gogh na mão direita, poderia usar 5 anéis na mão direita. O problema é que não consigo removê-lo. A desvantagem era que o anel usado junto com a pulseira de Van Gogh não poderia ser removido a menos que ele morresse. Foi uma desvantagem maior do que se poderia imaginar. Em primeiro lugar, os jogadores usavam basicamente todos os tipos de anéis. Em particular, à medida que os pisos aumentavam, não tinham outra escolha senão preparar-se com a maior antecedência possível, pois não saberiam que ambiente teriam de enfrentar. No caso de Lee Se-junho, havia até 19 anéis lendários em seu inventário e Kim Voldin também preencheu parte de seu inventário com anéis, embora não tanto quanto no passado. Acima de tudo, um anel era o equipamento mais rápido que um jogador poderia substituir. Ainda não posso usá-lo. No entanto, a parte mais problemática é que ele ficaria limitado aos 5 anéis que escolheu até morrer. Por enquanto só existe o Plus Ring. Era verdade que ele poderia usar até 5 anéis, mas não havia razão para ele usá-lo se o efeito não estivesse no mesmo nível do anel Plus. Esta foi a razão pela qual Kim Voldin ainda não usou a pulseira. Afinal, não era tarde demais para equipá-lo depois que ele conseguiu encontrar mais alguns anéis no mesmo nível do anel Plus. A primeira masmorra de 3 andares que eu entro está decidida. Além disso, Kim Voldin tinha informações sobre masmorras que continham itens lendários que ainda não haviam sido descobertos neste mundo. Esse foi o motivo. Ainda não é suficiente. A razão pela qual Kim Voldin ainda sentia que estava faltando. Tuk, tuk. E agora Kim Voldin estava usando o couro do ogro que ele caçava para fazer armaduras. Foi então. Uau! O telefone em seu bolso começou a vibrar. Como vai você? Era a voz de Osi-chan. Você é muito popular hoje em dia, muito popular. Ah, que tal batermos um papo? Diga-me se você tem alguma necessidade especial. Nada imediatamente. Kim Voldin não pediu nada em particular. As coisas que ele queria não eram coisas que ele pudesse pedir, mas coisas que ele precisava conseguir por conta própria. Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta? O que é? Eu me pergunto porque o ramen ou a torta de chocolate são sempre mencionados sempre que há uma entrevista. Ah, Osi-chan parou por um segundo antes de dizer. Isso. Que? É para a opinião pública. Certo, é isso. É para ajudar a construir uma conexão. E a Guilda do Messias está baseada na Coreia de qualquer maneira, não é? Então esta não é uma boa maneira de se conectar com os coreanos? Não estou certo? Na verdade, até os estrangeiros gostam de torta de chocolate. Você também gosta, não é? As palavras de Osi-chan mudaram. Ah, mas esse não é o ponto. Ele rapidamente mudou de assunto. Há boas e más notícias.
Eu estava ligando para ouvir sua opinião com antecedência. Vamos ouvir as boas notícias. A habilidade Skeleton Knight estará à venda. Cavaleiro Esqueleto. As palavras fizeram Kim Vol-jin se lembrar dos tempos em que lutou contra o Rei dos Mortos-Vivos. A memória era a de 3 liches e 5 Cavaleiros da Morte protegendo o Rei dos Mortos-Vivos, bem como um exército de centenas de soldados esqueletos parados na frente dele. Cavaleiros esqueletos estavam misturados naquele grupo de soldados esqueletos. À primeira vista, eles eram indistinguíveis dos soldados esqueletos normais. Este foi especialmente o caso quando o soldado esqueleto qualificado alcançou o rank Es. Então até mesmo o esqueleto de um ogro poderia ser transformado em um soldado esqueleto e não haveria como distinguir os dois. Mas havia uma diferença. Cavaleiros esqueletos cavalgavam nas costas de feras esqueléticas. Essa foi a única diferença óbvia. Foi um pé no saco. Foi também a diferença que tornou os cavaleiros esqueletos muito problemáticos. Não foi necessária uma longa explicação. Foi simples reimaginar o caso de Lidinha e o esqueleto do lobo. Não, desde o início, Kim Vol-jin criou essa tática depois de observar os cavaleiros esqueletos. Neste momento, era uma habilidade que seria extremamente útil para Kim Vol-jin. Esta foi a boa notícia. A má notícia é que não é fácil de conseguir. Então Kim Vol-jin poderia dizer imediatamente quais eram as más notícias. Resposta correta. Qual é o problema? É dinheiro. A maioria dos problemas do mundo é por causa do dinheiro, por isso sou tão frugal, mas desta vez é diferente. Então é mais problemático. Quais são os termos? Apoio e proteção do governo. Normalmente condições como essas fariam as pessoas refletirem um pouco, mas Kim Vol-jin foi capaz de entender a situação imediatamente. Então é um criminoso procurado? Certo. Entre os jogadores havia muita gente procurada. Mais da metade dos jogadores que foram para Kaeson, na Coreia do Norte, eram criminosos. Com toda a honestidade, muito dinheiro era realmente perigoso para esse tipo de pessoa. Era uma história diferente para um vagabundo ter de 3 a 4 notas de 50 mil won no bolso e para ele ter um recibo de 100 milhões de won no bolso. Além disso, se algo tão valioso fosse encontrado, poderia facilmente ser usado para outras coisas em vez de dinheiro. Ele é da Ucrânia, mas assassinou um alto funcionário do governo. Claro, ele está dizendo que matou o homem porque humilhou sua esposa. Ele também é conhecido por cometer todos os tipos de crimes, mas pediu asilo porque matar o homem foi uma decisão legítima. No mundo de hoje, qual governo concederia asilo a um jogador como esse? Ele está vagando por aí há um tempo, mas desta vez conseguiu algo bom. Então a condição dele é asilo? Pelo que Osi-chan acabará de explicar, uma das condições poderia ser a estabilidade garantida. Não foi um pedido ridículo. Os jogadores mais conhecidos tinham uma relação estreita com os seus governos. Foi possível para aqueles que desejam a habilidade fazê-lo através daqueles que estão no poder. Hífen 2 esposas, 2 filhas. 4 no total. São muitas condições para uma habilidade única e não lendária. Afinal, não era uma habilidade lendária, então era basicamente um exagero pedir tantas coisas. Não há compromisso. Ele está desesperado. Tentei levá-lo para a Rússia, mas ele recusou. Bem, olhando para a Rússia, ele pode não acreditar que conseguirá proteção. Realmente valeu a pena Osi-chan dizer que eram mais notícias. No final, Kim Vol-jin falou novamente. Podemos fazer a troca a qualquer momento? O ponto de contato ainda está sendo mantido. Então eu farei isso. Você? Osi-chan não conseguiu esconder a surpresa em sua voz. Você tem contatos no governo coreano? Em resposta a isso, Kim Vol-jin respondeu brevemente. Não. Então como? Não tenho, mas conheço alguém que tem. Se você diz isso então, Park Yong-wan, você sabe disso bem. Kim Vol-jin sorriu ao dizer isso. Park Yong-wan, vou fazer você lutar contra o mundo. Na esteira de Isaac Ivanov, foi Park Yong-wan quem finalmente conseguiu mudar o foco do mundo. Park Yong-wan teve sucesso em seu segundo desafio de uma masmorra de 6 andares. Ele completou seu segundo desafio de uma masmorra do 6º andar e retornou ao mundo real. Certamente foi um momento histórico. Esta é agora a era de Park Yong-wan. A Guilda Fênix, 29º no ranking mundial. Foi um momento glorioso. No entanto, a expressão de Park Yong-wan quando ele voltou após completar sua conquista histórica estava pior do que nunca. Então a Guilda da Fronteira tentou nos comer? Kim Vol-jin, que estava na frente dele, respondeu simplesmente. Sim. Kim Vol-jin abordou Park Yong-wan quando ele voltou e explicou a situação para ele. Depois de sobreviver, me escondi e esperei você voltar. Ele disse a ele que um poderoso grupo de desbravadores havia sido enviado pela Frontier Guild. Park Yong-wan não teve escolha a não ser endurecer o rosto. Claro, ele já sabia como era a Guilda da Fronteira. Malditos bastardos. No entanto, ele nunca esperou que eles fizessem tais truques com ele. Na verdade, Park Yong-wan pode ser considerado um figurão. No entanto, foi por sugestão de Naomi Spell que a Frontier Guild fez isso. Foi porque a Guilda do Messias queria remover Park Yong-wan rapidamente que eles foram forçados a obrigá-la a fazer isso. Mas o plano de Naomi Spell e da Guilda do Messias falhou. Park Yong-wan conseguiu escapar da armadilha. Como vamos lidar com isso? O problema é que não havia como Park Yong-wan desabafar sua raiva agora. Park Yong-wan sabia que atualmente, por mais forte que parecesse, ele nunca poderia ir contra a Guilda da Fronteira. Se você tiver alguma ideia, me diga. Portanto, Park Yong-wan pediu a opinião de Kim Vol-jin. Kim Vol-jin pensou um pouco antes de responder a pergunta de Park Yong-wan. Pessoalmente, acho que a defesa seria melhor do que o ataque neste momento. Existem muitos inimigos. Defesa? Sim, acho melhor focar na defesa para que as outras guildas, especialmente a Guilda da Fronteira, não se apressem em nos tocar. Defesa, isso é inesperado. Mas como? Kim Vol-jin respondeu facilmente.
usando o método da Guilda do Messias. A Guilda do Messias? Eles são apoiados pelo público. Não é por isso que você não pode tocar na Guilda do Messias? Eles têm o apoio do público em todo o mundo? Park Yong-wan acenou com a cabeça. No entanto, sua expressão desmoronou novamente. As palavras de Kim Woo-jin não estavam erradas, mas... Como? Mas não era algo que ele pudesse dizer que queria fazer. Não me diga que tenho que concluir uma masmorra do 7º andar. A menos que Park Yong-wan atacasse uma masmorra de 7 andares, seria impossível para ele ser tratado como um salvador como a Guilda do Messias. Kim Woo-jin fez uma sugestão para ele. Você não precisa correr risco sozinho. Pense no Grupo Ansum. O Grupo Ansum. Eles investiram na Guilda do Messias e gozam da mesma reputação. A Guilda da Fênix pode fazer algo semelhante. Alguma coisa similar? Assim que fez a pergunta, Park Yong-wan percebeu qual era a resposta, como se a tivesse encontrado sozinho. Isaac Ivanov, você quer dizer investir nele, certo? Kim Woo-jin assentiu em vez de responder. Naquele momento, um sorriso apareceu no rosto de Park Yong-wan. Capítulo 115. A coisa mais poderosa sobre a Guilda do Messias foi que ela recebeu fé e apoio infinitos do público. Através deste apoio sem fim, a Guilda do Messias cresceu constantemente para se tornar algo que outras guildas não poderiam esperar comparar. É claro que, como a Guilda do Messias, havia outras guildas que queriam se beneficiar ao desempenhar o papel de salvador. Não, na verdade, todas as guildas foram forçadas a fazer isso até certo ponto por causa da Guilda do Messias. O mesmo aconteceu com a Guilda Fênix. Eles também gastaram muito mais do que esperavam inicialmente em marketing para fazer parecer que também estavam trabalhando para o benefício do mundo. Contudo, os resultados não foram bons. Assim como um político conhecido por todos os tipos de corrupção não poderia mudar sua imagem simplesmente se envolvendo em algumas atividades voluntárias, era impossível para a Guilda Fênix se tornar como a Guilda Messias simplesmente através de técnicas de marketing, depois de já terem construído uma imagem ruim. Foi por esta razão que Park Yong-wan aceitou facilmente a proposta de Kim Woo-jin. Se a imagem que acumularam até agora era o problema, então talvez conseguir um novo rosto fosse a melhor solução. Park Yong-wan imediatamente começou a trabalhar na ideia. A Guilda Fênix promete seu total apoio a Isaac Ivanov. A Guilda da Fênix se tornará apoiadora de Isaac Ivanov? Park Yong-wan, Isaac Ivanov é um tesouro mundial, é natural querer ajudá-lo. Ele pretendia pegar emprestada a fama de Isaac Ivanov, como Kim Woo-jin havia sugerido. Senhor, a equipe de Isaac Ivanov nos contatou. Isaac Ivanov respondeu imediatamente à proposta de Park Yong-wan. Eles disseram que ele aprecia isso profundamente. Isaac Ivanov recusou diretamente o apoio de Park Yong-wan de uma só vez. Eles falharam antes mesmo de dar o primeiro passo. No entanto, ao ouvir as palavras de sua secretária, Park Yong-wan não demonstrou qualquer decepção ou raiva no rosto. Estou feliz que ele não seja um cara que simplesmente aceita qualquer coisa que lhe é dada. Em vez disso, ele acolheu-a como se fosse uma resposta que esperava desde o início. E ele é bom em não fazer barulho com isso. A decisão de Isaac Ivanov foi uma indicação clara de que o seu nome era de facto bastante valioso. Portanto, Park Yong-wan começou a fazer mais preparativos. Então precisaremos pegar um presente que ele não pode recusar. Você fez as investigações? Mesmo aqueles com gostos caros teriam algo que os deixaria babando. Recebi informações de que ele está atualmente tentando obter uma habilidade chamada Skeleton Knight, Cavaleiro Esqueleto. É uma habilidade de classe única de nível 50. Atualmente só existe uma no mercado. E assim a isca foi avistada pelos peixes. Park Yong-wan deu um sorriso brilhante ao ouvir isso e pareceu bastante satisfeito. É bom ouvir isso. Quanto custa? O vendedor está pedindo asilo, não dinheiro. Se entrarmos em mais detalhes, é possível ou não? É possível. Então aceite. Mas é provável que custe mais do que esperávamos, em mais aspectos do que esperávamos. Eu não ligo. Não houve hesitação alguma na voz de Park Yong-wan. Devemos aceitar isso. Ele expressou seu desejo de obter a habilidade a todo custo. Não, Park Yong-wan pretendia fazer mais do que isso. E o item da minha lista, prepare-os. Se for esse item, Anel de Osíris da masmorra do 6º andar, você vai dar isso a ele também? Park Yong-wan olhou para sua secretária, que o encarava com os olhos arregalados. É melhor proteger uma parte do que perder tudo. E isso é. Olhe para esse Dinha. Um surpreso Li Dinha estava olhando para o que Osi-chan estava apontando com a mão. Como é? O que Osi-chan estava apontando era o que costumava ser um escritório vazio com cerca de 20 pion de tamanho, que agora estava completamente cheio de pacotes de tortas de chocolate e ramen. Os pacotes eram de todos os tamanhos e embrulhados como se fossem presentes. Na verdade, eles eram presentes. Presentes do público coreano para Isaac Ivanov. Isso significa o fim das despesas com alimentação e lanches deste ano. Acho que podemos até descontar as despesas com café se vendermos as caixas para resíduos de papel. Para Osi-chan, este foi um presente divino. Li Dinha não pôde deixar de perguntar surpreso. Então você só vai comer ramen nas refeições e tortas de chocolate como lanche? Claro. O que mais devo comer depois de receber toda essa comida de graça? Se seus subordinados ouvissem isso, ficariam tontos imediatamente. Não, a expressão do subordinado que acompanhava os dois já estava congelada. Não era difícil imaginar o quão horrível seria comer 3 refeições de ramen todos os dias, com apenas tortas de chocolate como lanche. Bem, esse é o chefe. O que era ainda pior era que Osi-chan era um ser humano que realmente poderia fazer tal coisa, a menos que Dinha diga algo. Por causa disso, o subordinado desejou sinceramente que Li Dinha fosse capaz de convencer Osi-chan a desistir desse sonho irracional. E como se as orações do subordinado tivessem sido atendidas, Li Dinha olhou para Osi-chan com uma expressão dura no rosto. Faz sentido uma pessoa comer ramen apenas 3 refeições por dia e tortas de chocolate como lanches? Não é? Não. É de bom senso que você se cansaria de comer a mesma coisa, não é?
As palavras de Lidinha iluminaram a expressão do subordinado. Você precisaria de algo como chapageti ou arroz instantâneo para dar mais variedade às refeições. É mesmo? Acho que o ramen grátis não seria um problema. Certa vez, tentei comer ramen em 3 refeições por dia, mas depois de um mês fiquei um pouco enjoado. Como foi durante aquele mês? Não foi ruim. No entanto, as próximas palavras de Lidinha permitiram que o subordinado se lembrasse de algo. Lidinha também não era alguém que você chamaria de normal. Ah, o que aconteceu com aquela coisa? O que? Ele contou a Park Yong-wan o que aconteceu, certo? Naquela época, o assunto da conversa mudou para Park Yong-wan. Então por que eles estão tão quietos? Depois que Park Yong-wan retornou ao mundo real, Kim Woo-jin explicou todo o incidente para ele. A Guilda da Fronteira pintou um grande quadro para Park Yong-wan comê-lo, e ele disse a ele que alguns de seus homens já haviam sido mortos pela Guilda da Fronteira. E se Park Yong-wan não fosse um idiota, então ele já havia feito suas próprias investigações e percebido que o que Kim Woo-jin lhe disse era verdade. No entanto, o comportamento de Park Yong-wan não mudou desde então. Em vez de explodir, ele agia como se nunca tivesse ouvido a notícia. É estranho que aquele cara sujo seja tão quieto. Não, Park Yong-wan é assim. Isso é, seus próprios interesses são a prioridade. Seus subordinados sofreram, então é claro que ele está chateado com isso, mas por outro lado, ele pode usar isso como uma forma de recuperar algo da Guilda da Fronteira. Ele provavelmente está digitando em uma calculadora agora. Eu me pergunto como muito ele tentará roubar a Guilda da Fronteira usando isso. Eles não contariam a ele como seus guardas foram mortos? Ao ouvir isso, Osi-chan riu brevemente. Pela posição de Naomi Spell e pelo que aconteceu até agora, ela tentará persuadir Park Yong-wan com suas habilidades. A coisa mais difícil de superar no plano foi Naomi Spell. Se ela não puder, ela morrerá. Se Park Yong-wan decidisse entrar em contato diretamente com a Guilda da Fronteira, eles culpariam Naomi Spell, e se a Guilda do Messias acreditasse que isso causaria problemas, eles não hesitariam em eliminá-la. Portanto, no momento em que Park Yong-wan mostrar espaço para negociação, ela fará de tudo para persuadi-lo. Ela teria que usar todas as cartas que tinha, e ela faria abordagens semelhantes com Kim Woo-jin. Ao mesmo tempo, ela tentaria enviar um presente de reconciliação a Kim Woo-jin que causou o incidente. Neste momento, para se conectar com Sam Oliver, ela só poderia passar por Kim Woo-jin. Que cara incrível! Osi-chan não pôde evitar sua admiração. Senhor, a página de habilidade foi negociada. Ao mesmo tempo, outro subordinado contou-lhe algumas notícias de última hora e um sorriso apareceu em seu rosto. Ele é um cara realmente incrível. Capítulo 116. Cavaleiro Esqueleto. Condições. Emissário do submundo. Nível requerido. Nível 50 ou superior. Efeito. Invoca um poderoso cavaleiro esqueleto usando 5 oferendas. Lidinha a trouxe a página dourada de habilidades para Kim Woo-jin, que a encarou silenciosamente por um bom tempo. O quê? Você está tão emocionado que fica sem palavras? Kim Woo-jin lançou um olhar para Lidinha, que havia tirado uma caixa de tortas de chocolate e começou a comê-las depois de fazer essa pergunta. Eu estou tocado. Com a resposta inesperada, Lidinha não pôde deixar de fazer uma expressão de surpresa. O que o surpreendeu ainda mais foi que o rosto de Kim Woo-jin naquele momento parecia mostrar que ele realmente quis dizer o que disse. Foi justificado. O esforço que Park Yong-wan fez por Isaac Ivanov não teria sido tão incomum. O preço que Park Yong-wan deve ter pago para obter a página de habilidades não poderia ser pequeno. Além disso, Park Yong-wan conseguiu esse item incrível e o deu a Isaac Ivanov de graça. Ganhei um presente do cara que vendeu seu próprio país. Não havia como alguém que estava disposto a vender seu próprio país para seus interesses pessoais ter feito algo assim com coração leve. É assim que é urgente. Por outro lado, isso também significava que a situação em que Park Yong-wan se encontrava estava longe de ser boa. Na verdade, pode-se dizer que é totalmente ruim. No momento ele estava no meio de uma guerra com a Skull Guild, lutando e matando uns aos outros na superfície e atrás da Skull Guild estava a Federação Yamato, que era ativamente apoiada pelo governo japonês. Nesta situação, ele trouxe a Frontier Guild para tentar lidar com a Skull Guild e eles tentaram comê-lo vivo. Embora ele tenha conseguido se livrar de ser comido, Park Yong-wan ainda achava difícil fazer algo a respeito do que aconteceu. A Guilda do Messias não desistirá. Mais importante ainda, ele ainda não sabia, mas a Guilda do Messias já o havia designado como alvo. Pelo menos antes de Kim Woo-jin retornar ao passado, nunca houve ninguém que tivesse sobrevivido ao ser alvo da Guilda do Messias. Todos acabaram sendo caçados pelos cães de caça. Quanto mais ele viver, mais útil ele será. Pelo menos para Kim Woo-jin, quanto mais tempo Park Yong-wan permanecesse vivo, melhor. Afinal, Park Yong-wan estava bloqueando muitas flechas para Kim Woo-jin. Não posso perder tempo. Ele sabia que chegaria o dia em que seu escudo de carne desapareceria e então todas as flechas que ele bloqueava viriam até ele. Então o que Kim Woo-jin precisava fazer era se preparar para aquele dia. Osi-chan não te deu mais nada? Ao ouvir a pergunta de Kim Woo-jin, Lidinha assentiu e imediatamente segurou as costas com a torta de chocolate que estava comendo na boca. Kim Woo-jin franziu a testa um pouco enquanto olhava para ele. Onde você consegue todas essas tortas de chocolate que você come constantemente? Um pensamento passou pela mente de Lidinha por um momento. Devo dizer a ele que estou comendo o presente que Osi-chan pegou ou ficar em silêncio? Estive de dieta nos últimos dias. Uma dieta? Isso mesmo. Estou fazendo uma dieta onde só como isso em vez de arroz. Era um absurdo, mas Kim Woo-jin acenou com a cabeça como se estivesse satisfeito com a explicação. Certo. Lidinha se perguntou se ele suspeitava de alguma coisa. Achei que poderia ser um presente que foi enviado para mim e estava tratando como se fosse seu próprio lanche, em vez de me contar sobre isso. E se isso não é verdade? Eu realmente faria isso? Um homem de verdade nunca faria algo assim, e eu sou um homem de verdade.
Com uma risada estranha, Lidinha entregou apressadamente um documento que entregou a Kim Voldin. Veja isso. Assim que Kim Voldin recebeu, Lidinha fez uma pergunta para ele em uma tentativa de mudar de assunto. Então, o que é isso? Kim Voldin respondeu brevemente a sua pergunta. É um relatório de masmorra. Um relatório de masmorra? Estamos entrando em outra masmorra? Kim Voldin não respondeu às seguintes perguntas de Lidinha porque sentiu que não valia a pena responder. Limpar masmorras até morrerem era dever de todos os jogadores. Então, onde está desta vez? Kim Voldin apenas entregou o relatório a ele em vez de responder. Lidinha, que examinou o relatório, não pôde deixar de fazer mais perguntas com uma cara dura. Sobrevivência de 7 dias? Classificação B+? Você tem que matar monstros por 7 dias no segundo andar em vez de no primeiro andar? Quem tentaria limpar essa masmorra maluca? Kim Voldin simplesmente apontou o dedo para Lidinha em vez de responder. Ei, espere. Lidinha viu o dedo e ficou assustado. O número máximo de inscrições é de 60 pessoas. Lidinha começou a falar com uma expressão sincera, mas ansiosa. Não seria muito perigoso apenas nós dois fazermos isso? Sério, isso é bom senso, não é? Podemos realmente lidar com a defesa de 60 pessoas apenas com nós? Seria muito difícil. Suas palavras não estavam erradas. Masmorras com missões de sobrevivência geralmente tinham muito mais monstros do que masmorras normais. Em uma situação normal, uma masmorra B+ com capacidade máxima de 60 pessoas poderia ter até 10.000 monstros. Seria incomum alguém lidar com tantos monstros com apenas 2 pessoas. Kim Voldin finalmente respondeu à pergunta de Lidinha. Não seremos apenas nós dois. Ah, é mesmo? A expressão facial de Lidinha iluminou-se com essas palavras. Você deve ter uma equipe com a qual possamos administrar isso. Ok, então isso muda as coisas. Então, quantos deles existem? Há 35 excluindo nós. O quê? 35? Ao ouvir esse número, Lidinha inclinou a cabeça em confusão antes de perceber algo de repente. Você está falando sobre o número de soldados esqueletos e golems? Kim Voldin rasgou a página de habilidades em suas mãos e respondeu. E um cavaleiro esqueleto. Naquele momento, Lidinha desistiu da conversa e Kim Voldin não pensou mais no assunto. Só havia uma coisa em sua mente. Depois desta masmorra, devemos usar o grande evento que acontecerá em 10 de outubro como palco para nossa estreia em 3 Floor Dungeons. Outra masmorra de classificação a mais apareceria na Coreia em 10 de outubro. Ao pensar nisso, a expressão de Kim Voldin endureceu ligeiramente. Não será fácil, mas... Na memória de Kim Voldin, o número máximo de inscrições foi de 253 das 5 principais guildas participaram. No entanto, havia uma razão pela qual Kim Voldin pretendia ir para lá. Eu tenho que pegar o Anel de Hércules. A razão era muito óbvia. Capítulo 117. Caça ao Orc Negro. Quando Kim Voldin e Lidinha entraram na masmorra, eles ouviram a notificação com as condições claras do primeiro andar. Porém, Kim Voldin não prestou atenção à notificação. Em vez disso, ele se virou para Lidinha. Vamos começar a treinar para masmorras de 3 andares a partir de hoje. Lidinha riu em resposta a isso. Posso entrar no 3º andar e até no 4º andar agora. Sou um homem que não conhece a palavra impossível. Kim Voldin não disse nada diante de sua ostentação vazia. Ele não teve nenhuma reação, não riu, não disse uma palavra. Em vez disso, ele simplesmente pegou a máscara do ceifador de seu inventário e colocou-a no rosto com um movimento suave. Então, com a máscara no rosto, ele falou em tom frio. Se você está tão confiante, não precisa de nenhuma desvantagem. Aquele que caçar o Orc Negro primeiro vence. O que? Lidinha ficou paralisado de surpresa por um momento antes de falar apressadamente novamente. E, espere. Então estou indo contra você? Quem pega primeiro? Kim Voldin não respondeu. Vou te dar um conselho. Em vez disso, ele lhe deu alguns conselhos. Tudo o que você precisa fazer é caçá-lo primeiro. Isso não significa que você tenha que caçá-lo rapidamente. Em outras palavras, está tudo bem, desde que você não deixe a outra pessoa caçá-lo antes de você. Ao dar esse conselho, os olhos de Kim Voldin lentamente se tornaram os de um cão de caça pouco antes de caçar. Diante daqueles olhos, Lidinha percebeu que Kim Voldin não estava brincando. O que acontece se eu perder? Se eu achar que você está faltando, então vou lhe dar um treinamento intensivo para preencher essa lacuna. Ao dizer isso, Kim Voldin pareceu se lembrar de algo. Farei o meu melhor para não te matar, não se preocupe. Depois de dizer essas palavras assustadoras, Kim Voldin gritou com ele. Começar. No momento, Lidinha começou a fugir sem olhar para trás. O corredor Lidinha estava tão focado e sério quanto poderia ser. E Kim Voldin, que estava observando ele fugir, também estava falando sério. No momento em que você entra nas masmorras do 3º andar, você é considerado fraco novamente. Atualmente, Kim Voldin poderia ser considerado o mais forte nas masmorras do 2º andar. Foi alguém em uma masmorra de 2 andares para matá-lo. No entanto, isso mudou assim que ele entrou nas masmorras do 3º andar. Se o limite de nível da masmorra fosse de nível 80 ou inferior, até mesmo Kim Voldin lutaria para sobreviver em tal lugar. O limite para a masmorra com o Anel de Hércules é nível 80. Além disso, o limite da masmorra que Kim Voldin pretendia era exatamente o nível 80. Claro, se fosse Kim Voldin, ele seria capaz de suportar isso até certo ponto. Talvez eu consiga, mas não seria fácil para Lidinha. O problema era que Lidinha ainda não estava pronto para subir naquele palco. Isso não foi para degradar as habilidades de Lidinha. Na verdade, Kim Voldin apreciava muito sua habilidade. Masmorras de 3 andares eram simplesmente perigosas.
especialmente no terceiro andar. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre uma masmorra de 3 andares era simplesmente o fato de ter um terceiro andar. Isso foi fácil de entender quando se olhou para os jogadores que caíram exaustos logo após saírem de uma masmorra de 2 andares. Limpar o segundo andar de uma masmorra não é uma tarefa fácil, mas em uma masmorra de 3 andares, os jogadores foram forçados a limpar outro andar depois disso. Isso tornou a masmorra muito mais difícil do que a maioria das pessoas imaginava. Mesmo pessoas experientes como Li Jin não conseguiriam lidar facilmente com essa diferença aparentemente insignificante. Foi por isso que Qin Voljin lhe deu esta tarefa. O melhor remédio para ele é a experiência difícil. Qin Voljin pretendia simular o mesmo nível de dificuldade que Li Jin encontraria em uma masmorra de 3 andares. E também posso verificar a habilidade do Cavaleiro Esqueleto. Ao mesmo tempo, ele pretendia testar o quão bem o Cavaleiro Esqueleto poderia atuar lutando contra Li Jin. Naquela época, Qin Voljin não pôde deixar de relembrar algumas memórias de seu passado. Isso me lembra do passado. Houve uma época em que ele treinou os jogadores da Guilda do Messias que ficariam sob seu comando. 5 em cada 10 tentaram me matar durante o treinamento. Foi um momento muito triste. Já se passaram 11 dias desde que eles entraram e ainda nenhum contato. Ossichan assentiu sem qualquer reação enquanto seu subordinado lia este relatório para ele. O subordinado não pôde deixar de perguntar com cuidado ao ver isso. Esse lugar, não é muito perigoso? Considerando as características e a dificuldade da masmorra, era uma pergunta natural a ser feita. Na verdade, no entanto, os pensamentos de Ossichan pareciam ser exatamente o oposto. Praticamente não há perigo. Na verdade, aquela masmorra pode ser considerada muito fácil para aqueles dois. Fácil? Uhul! Ossichan explicou gentilmente ao seu subordinado, que parecia ficar ainda mais confuso. Estaria acabado contanto que você permanecesse vivo por 7 dias. Tudo que você precisa fazer é permanecer vivo, mesmo que todos os seus membros sejam decepados. Só então o subordinado percebeu o que Ossichan quis dizer. Li Jin deve ficar bem. Em primeiro lugar, as missões de sobrevivência são como a comida dele. As missões de sobrevivência exigiam apenas que os jogadores sobrevivessem por um período específico de tempo. Em outras palavras, foi a melhor apresentação solo para Li Jin, que não conseguiu facilmente. Quanto a Qin Voljin, não havia necessidade de mencionar Qin Voljin. Não consigo imaginar aquele monstro morrendo. Desde o começo ele provavelmente estava indo lá apenas para treinar. Para ele, não havia mais perigo em uma masmorra de 2 andares. Treinamento? Sim, treinando para entrar nas masmorras do terceiro andar. Foi apenas um trampolim para sua nova etapa. 3 andares? Quando Ossichan disse essas palavras, sua expressão ficou congelada. O mesmo aconteceu com seus subordinados. Não será fácil. Isso mesmo. Os jogadores que desafiaram as masmorras de 3 andares estavam quase todos acima do nível 60. É completamente diferente de 2 andares. Era correto dizer que não haveria mais nenhuma tarefa simples. Não havia ninguém que pudesse ser considerado carente de habilidade de combate ou capacidade de caçar monstros. Embora houvesse muitas personalidades interessantes e aqueles com defeitos de personalidade que as palavras peculiares, estranhos ou psicopatas combinavam perfeitamente e mesmo essas pessoas ainda eram competentes quando tratava-se de lutar contra monstros. O limite inferior para entradas é 100 para masmorras de 3 andares. Além disso, o número de entradas aumentou significativamente nas masmorras do segundo andar. O limite inferior era 100 e poderia até ultrapassar 300. Geralmente é impossível para uma guilda lidar. O problema era, como ele acabará de mencionar, que era quase impossível para uma guilda preencher os números com pessoas acima do nível 60 que também tivessem o nível de habilidade exigido. Não houve nenhum caso de uma masmorra sendo limpa por uma única guilda, a menos que fosse apenas uma das 5 melhores guildas do mundo ou guildas que estivessem em um nível semelhante. Eventualmente, masmorras de 3 andares se tornaram itens pelos quais era natural que várias guildas trabalhassem juntas para fazer uma oferta conjunta. É por isso que a necessidade de política é tão severa. É claro que não foi fácil unir várias forças numa só. Não importa quantos acordos foram feitos no início, não havia como dizer o que realmente aconteceria dentro da masmorra. Foi por isso que Qin Voljin entrou nesta masmorra. Afinal, o poder é o melhor. Neste mundo, a única coisa que realmente poderia ser usada era o poder, e a única maneira de ganhar poder era através das masmorras. Foi então. Últimas notícias. Recebemos uma carta da Guilda do Messias. A expressão de Ossichan tornou-se firme. O que isso diz? Uma masmorra a mais de 3 andares foi descoberta. Capítulo 118. Um homem apareceu na frente de uma escola próxima na cidade de Gangneung, Gangwon-do, onde enormes passos de monstros ainda podiam ser vistos no playground coberto de ervas daninhas. O corpo do homem era grande o suficiente para ser considerado um monstro e sua aparência era mais do que dura o suficiente para combinar com a palavra monstro. Se alguém que não conhecesse o visse, poderia muito bem fugir pensando que um monstro havia escapado de uma masmorra. Eles saíram. Felizmente as pessoas próximas eram colegas e conhecidos que estavam acostumados com sua aparência. Li Jin. Os homens de Ossichan começaram a se aproximar dele para recebê-lo de volta. Mas Li Jin teve uma resposta estranha para aqueles que se aproximavam. Gurg. Li Jin se abaixou e começou a vomitar tudo o que tinha no estômago. Os passos dos homens de Ossichan que estavam correndo para cumprimentá-lo imediatamente pararam. Eu não acredito. Li Jin está vomitando? Esse é um problema sério. Precisamos entrar em contato com o chefe imediatamente. Foi incrivelmente chocante para ninguém menos que Li Jin vomitar o que havia comido, não importa o que fosse e quanto fosse. Pelo menos para aqueles que conheciam Li Jin, este era de fato um assunto muito urgente.
Um dos subordinados imediatamente começou a contatar Osi-chan. Foi naquele momento. Senhor Kim Woo-jin. Após a aparição de Lee Jin-ah, Kim Woo-jin também apareceu. Depois de olhar um pouco ao redor, Kim Woo-jin imediatamente se virou para olhar para Lee Jin-ah, que estava caído no chão. Lee Jin-ah, que finalmente parou de vomitar, evitou seu olhar. Kim Woo-jin sorriu e se afastou lentamente. Sua curta caminhada o levou ao subordinado que havia contatado Osi-chan. Kim Woo-jin estendeu a mão em direção a ele. Não vou entregar isso ao Sr. Kim Woo-jin. Assim que Kim Woo-jin colocou o telefone no ouvido, ele ouviu a voz de Osi-chan. O que está acontecendo? Lee Jin-ah está vomitando? O que aconteceu na masmorra? Osi-chan fez uma enxurrada de perguntas, seu tom cheio de urgência. Se algo entrar em seu estômago, ele digerirá facilmente, então por que ele está vomitando? Ficou claro que Osi-chan também ficou chocado com o fato de Lee Jin-ah estar vomitando algo que havia comido. Ele está apenas sobrecarregado, não há problema. Excesso de trabalho? Eu o pressionei um pouco mais do que o normal para se preparar adequadamente para nossa formatura nas masmorras do segundo andar. Foi então. Porra, isso foi um pouco difícil? Quase morri. Ao ouvir o que Kim Woo-jin estava dizendo na ligação, Lee Jin-ah não pôde deixar de gritar em protesto. Essa era a voz de Lee Jin-ah? O que ela está dizendo? Inconsciente das circunstâncias, Osi-chan não pôde deixar de ter algumas dúvidas. Enquanto isso, Lee Jin-ah gritou novamente. O maldito Cavaleiro Esqueleto. O Cavaleiro Esqueleto. A nova habilidade? Então qual é o problema? Kim Woo-jin sorriu levemente com o comentário. Minha nova habilidade era um pouco mais forte do que eu esperava. Então tive um pequeno problema para controlar o poder. Você diz que é um pequeno problema. Quase fui morto por aquele Cavaleiro Esqueleto. Droga, se fossem dois monstros assim. Lee Jin-ah, que acabará de gritar com Kim Woo-jin, estremeceu de repente. Eu não sei bem o que está acontecendo, mas não parece grande coisa de qualquer maneira. É apenas uma pesquisa e coleta de dados. Aconteceu alguma coisa especial enquanto estivemos fora? Algo especial aconteceu. Um grande evento apareceu. Kim Woo-jin não ficou surpreso com as palavras de Osi-chan. Uma masmorra de terceiro andar de classificação a mais apareceu em Yoido. Ele esperava que houvesse um grande evento, afinal. Posso participar? O importante era se ele poderia participar do evento ou não. Osi-chan deu-lhe uma resposta simples. Honestamente, não havia nada que eu pudesse fazer. 3 pisos e completamente diferente do 1 piso e 2 pisos. Talvez você entenda. Do ponto de vista de Kim Woo-jin, isso já era algo que ele esperava. É natural. É impossível para qualquer pessoa participar de uma dungeon a mais de 3 andares. Especialmente o primeiro ataque. A competição pela licitação no primeiro ataque é sempre a mais acirrada. Isso pode ser visto pelo fato de que as masmorras às quais Kim Woo-jin ou Isaac Ivanov tiveram acesso eram aquelas que falharam inúmeras vezes ou que continham monstros difíceis de derrotar. Há tempo até o ataque, então podemos encontrar uma maneira de entrar. Mesmo assim, Kim Woo-jin não pretendia desistir, porque esta masmorra só foi atacada uma vez. Em sua memória, não existia uma segunda tentativa para esta masmorra. Preciso pegar o anel de Hércules desta vez de alguma forma. Foi então. Então eu não pude fazer nada, mas uma pessoa agradecida te mandou um presente. Ele podia ouvir a excitação na voz de Osi-chan. Um presente? Um cara grande chamado Guilda do Messias enviou uma carta para Isaac Ivanov. Kim Woo-jin não pôde deixar de sorrir com essas palavras. Não foi necessária mais explicação. Valeu a pena ajudar a Guilda do Messias. Não foi difícil adivinhar que a Guilda do Messias queria fazer parceria com Isaac Ivanov para limpar a masmorra. Então você vai entrar? É uma grande oportunidade, mas no final ainda é uma masmorra de 3 andares. Também está no nível 80 e abaixo. Seu nível atual desta vez, atingiu o nível 60. Sim, então será difícil para você no nível 60. É como se um jogador de nível 10 entrasse em uma masmorra de nível 30 e abaixo. Acima de tudo, a Guilda do Messias convidou você para a masmorra não para ajudá-lo, mas para tirar vantagem de você. Portanto, será muito mais perigoso. Será difícil interferir não. Serei cauteloso até o fim. Kim Woo-jin levou a sério os avisos de Osi-chan. Como ele havia dito antes, por mais incrível que fosse um tesouro, seria absolutamente inútil se ele não tivesse o poder de usá-lo. Por esse motivo, Kim Woo-jin mais uma vez comparou suas habilidades atuais com as habilidades dos jogadores que provavelmente enfrentaria na masmorra. Não será fácil. Através desta masmorra, ele aprendeu que a força do Cavaleiro Esqueleto era muito maior do que ele esperava. Mas só isso não era garantia suficiente. Se eu quiser conseguir o que quero em um palco que tem os melhores artistas de cada guilda, então precisarei obter o Plus Alpha. Os oponentes desta vez podem ser mais poderosos do que Kim Woo-jin esperava. Qual foi a recompensa pelo nível 60? Você tem um catálogo, não é? Quando Osi-chan fez essa pergunta, Kim Woo-jin percebeu que sua mente estava tão preocupada que ele havia esquecido completamente a recompensa por subir de nível. Catálogo. Ao seu comando, o catálogo concedido por sua auréola ao atingir o nível 60 apareceu diante de seus olhos. Estava emitindo um brilho dourado. E a masmorra de nível a mais rank 3 aparece. O local é Parque Yoido. O título da masmorra é Leão de Ouro. A notícia do aparecimento de uma masmorra a mais de 3 andares na Coreia rapidamente se espalhou pelo país para o resto do mundo. O número máximo de entradas é 250. O limite do nível de admissão é 75. E a Guilda do Messias fez uma declaração. E a Guilda Fênix fez uma declaração. Logo as guildas na Coreia começaram a expressar sua forte vontade de atacar e limpar a masmorra.
Fora isso, inúmeras notícias pareciam estar chegando. Ouvi uma notícia dizendo que o governo coreano permitiria que as 5 principais guildas participassem do ataque. É verdade? Não. Por que eles estão dando para estrangeiros quando está na Coreia? O governo foi pago novamente? Você deve encarar a situação de forma realista. Tem espaço para 250 pessoas, 250. Você poderia encontrar 250 jogadores na Coreia que conseguiriam completar uma masmorra a mais de 3 andares? Isso mesmo. Talvez seja melhor abrirmos as portas do que forçá-las e fracassar. Então ainda nos beneficiaremos disso tarde. Não há perda. Então todos aqueles caras famosos vão se reunir, certo? Desde notícias sobre as 5 principais guildas discutindo com o governo sobre o ataque até notícias sobre quais jogadores famosos participariam do ataque. Mas a notícia mais intensa de todas foi: últimas notícias. Isaac Ivanov está participando. O quê? Isso é real? Exceto a notícia de que ele participaria do ataque ao calabouço do Leão Dourado, praticamente não havia outras notícias sobre Isaac Ivanov. Além disso, a sua participação não foi simplesmente participação. A Guilda do Messias foi quem enviou uma carta a Isaac Ivanov. Quem solicitou sua participação não foi Isaac Ivanov, mas a Guilda do Messias. Foi revelado que foi a Guilda do Messias quem pediu a Isaac Ivanov para participar da masmorra. Foi a primeira vez que a Guilda do Messias pediu a ajuda de outro jogador em uma masmorra que eles nunca haviam tentado antes. Estreia na masmorra de 3 andares de Isaac Ivanov. A Guilda do Messias está tentando criar Isaac Ivanov para ser outro salvador. Além disso, o fato de que esta seria a primeira vez que Isaac Ivanov participou de uma masmorra de 3 andares provou que a Guilda do Messias o tinha em maior consideração do que qualquer outro jogador. Isso foi terrivelmente surpreendente para todos aqueles que conheciam a Guilda do Messias, porque a Guilda do Messias era conhecida por seu tratamento frio a qualquer jogador que não fosse membro de sua guilda. Caramba! Quando Park Yong-wan ouviu a notícia, ficou compreensivelmente chateado. Quanto eu gastei com ele? Ele não conseguia se sentir bem quando o mundo estava cheio de notícias sobre Isaac Ivanov e a Guilda do Messias, quando foi ele quem gastou muito dinheiro para conseguir o nome de Isaac Ivanov. Os bastardos da Guilda do Messias estão fazendo isso porque sabem que estou entrando em contato com Isaac Ivanov? Park Yong-wan não pôde deixar de se perguntar se a Guilda do Messias estava agindo dessa forma apenas para frustrar seus planos. De jeito nenhum, acho que não. Claro, Park Yong-wan sabia que suas dúvidas não eram completamente impossíveis. É que o momento não é certo. Não acho que a Guilda do Messias esteja tentando me matar ainda. E só eu e Isaac Ivanov sabemos do nosso acordo. Park Yong-wan sentiu que tudo foi uma coincidência. Foi Isaac Ivanov quem espalhou a informação? Capítulo 119. Ele é muito bom em espalhar informações. Ao ler o artigo sobre Isaac Ivanov, Kim Woo-jin sorriu levemente. No momento em que a informação se espalhou sobre Park Yong-wan contatando Isaac Ivanov, a Guilda do Messias agiu imediatamente. Ele se lembrou da conversa com Osi-chan em sua mente. Naquela época, Osi-chan disse a Kim Woo-jin que ele iria vazar o fato de que Park Yong-wan estava contatando Isaac Ivanov para a Guilda do Messias. O preço do resgate sempre aumenta quando há um concorrente. A razão, claro, foi aumentar o valor de Isaac Ivanov. E como resultado disso, a habilidade Cavaleiro Esqueleto e uma entrada para o novo calabouço do Leão Dourado foram obtidas facilmente. Tudo está perfeito até agora. Kim Woo-jin não achava que a situação pudesse melhorar do que era atualmente. E agora havia apenas uma outra tarefa que ele precisava realizar. Tudo o que importa agora é se posso limpá-lo ou não. Kim Woo-jin seria capaz de aproveitar a oportunidade de ouro que foi colocada bem na sua frente? Diante dessa pergunta, Kim Woo-jin olhou para a janela de habilidades diante de seus olhos. Berserker. Classificação, F. Efeito. Transforme um monstro morto-vivo invocado em um Berserker. Ao ver isso, Kim Woo-jin fechou os olhos e começou a pensar profundamente. Não seria fácil limpar a masmorra. Não será fácil evitar me destacar muito. Os jogadores eram frequentemente chamados de escolhidos. De certa forma, esta afirmação não estava errada. O fato de terem se tornado jogadores era por si só o maior benefício que um jogador poderia esperar. Foi semelhante a ganhar na loteria. No mundo, ter uma grande soma de dinheiro não era extremamente raro, mas isso não significava que só porque você tinha uma fortuna você poderia ter um grande impacto. Foi o mesmo para os jogadores. Os jogadores que permaneceram nas masmorras do primeiro andar podem ser considerados sortudos o suficiente para ganhar na loteria. Por outras palavras, o seu impacto no mundo foi praticamente inexistente. No entanto, a partir do momento em que atingissem o nível 100, o status do jogador subiria para um nível totalmente novo. Era inteiramente possível mudar o mapa político de um país dependendo da sua vontade e capacidades. Os jogadores que desafiaram as masmorras do terceiro andar eram aqueles que estavam se aproximando desse nível de poder e influência. Cada um deles é tão incrível. Há o Crazy Dog Shundao-ming, que limpou 5 masmorras sozinho, os Golden Eagles, que são o grupo da próxima geração da Great One Guild, e até mesmo os membros negros da Amazon. Guilda. Havia aqueles com vários nomes e apelidos, e aqueles com reputações semelhantes às de celebridades famosas. Claro, como era uma masmorra de terceiro andar de classificação a mais e não uma masmorra normal de terceiro andar, era natural que os participantes fossem jogadores famosos. Mas isso é um pouco ruim. Os melhores jogadores aqui estão apenas no nível 70, não são? No entanto, mesmo considerando isso, os rostos daqueles que estavam se reunindo para participar do calabouço do Leão Dourado eram bastante diversos. E é uma masmorra coreana. Por que há tantos estrangeiros?
Além disso, muitos tiveram dificuldade em compreender por que havia uma proporção tão grande de estrangeiros. Nesta era em que cada masmorra a mais era vista como um importante recurso nacional, a maioria dos países tentaria preencher e concluir masmorras de classificação a mais com membros de sua própria nacionalidade, tanto quanto possível. No entanto, para este calabouço do Leão Dourado, 130 dos participantes eram estrangeiros. O que a Guilda do Messias está pensando? Isso ocorreu porque a Guilda do Messias, que detinha praticamente todos os direitos da masmorra do Leão Dourado, abriu as portas para esta masmorra. Quando abriram as portas, era natural que as guildas talentosas permanecessem unidas. Bem, isso definitivamente aumentaria nossas chances de eliminá-lo. Claro, esta foi a melhor maneira de aumentar a taxa de sucesso do ataque à masmorra. Não foi mais útil e vantajoso para o interesse nacional desafiar a masmorra com jogadores habilidosos. Em vez de simplesmente decidir usar jogadores da mesma nacionalidade, a opinião pública também foi muito boa. O principal consenso foi que a Guilda do Messias fez uma escolha sábia ao analisar a situação em grande escala. Isso não é como aqueles caras. No entanto, os pensamentos de Li Jinha eram diferentes. Ei, o que você acha? Eles devem estar tramando alguma coisa. E foi o mesmo para Qin Voljin. Eles são membros completamente diferentes da minha memória. Os jogadores que participaram do Golden Lion Dungeon desta vez eram completamente diferentes da memória de Qin Voljin. As 5 principais guildas participaram, mas não tanto. Comparado com quantos havia desta vez, o número daquela época parecia bastante lamentável. Não foi um exagero. Mesmo que não pertencessem às 5 principais guildas, a maioria dos membros estrangeiros que participavam da masmorra eram aqueles que receberam o apoio do governo. Mesmo que essas pessoas tivessem assassinado outras pessoas, o governo interveio para possibilitar a entrada delas. É obviamente por minha causa. Não havia razão para ele olhar em volta, pois era claramente sua presença que havia mudado completamente a história que ele lembrava. O que significa que eles definitivamente têm algo planejado para mim. Havia uma razão para tudo, e a razão para essa mudança provavelmente seria Isaac Ivanov. Portanto, Qin Voljin aumentou seu foco ao máximo. Eles estão tentando nos matar? Hein? Eles têm a intenção de remover os botões em crescimento antes que floresçam? Li Jinha fez algumas perguntas a ele. Algo parecido. A resposta de Qin Voljin trouxe mais algumas perguntas à mente de Li Jinha. E se eles realmente quiserem matá-los? Se sim, Qin Voljin pode realmente sobreviver contra eles? Foi uma preocupação importante. Se Qin Voljin não achasse que conseguiria, provavelmente teria evitado a masmorra a todo custo. Logo depois, um pensamento veio à mente de Qin Voljin. Se eles pretendem me matar, espero que tragam um bom item. Chances como essa não chegam facilmente aos jogadores. Foi então. Estava aqui. O veículo havia chegado ao seu destino. Falta 1 hora até a hora de começar o ataque. Li Jinha e Qin Voljin responderam depois disso. Adeus. Isso é uma questão de segurança. Com essas 2 palavras, abriram a porta do carro e saíram. É Isaac. É Isaac Ivanov. Naquele momento, aplausos começaram a surgir no Parque Iouido. Era um sinal de que o ataque à masmorra estava chegando. Mesmo sendo outubro, o Parque Iouido estava cheio de gente, como se fosse a época em que as cerejeiras estavam em plena floração. Uau! Está cheio de jogadores famosos que só vi no meu smartphone. Olha ali. Os carros que os jogadores têm no estacionamento não são brincadeira. Aquele tempo em Busan não se compara a este. Esses não são carros produzidos em massa. Eles foram feitos especialmente pelos fabricantes de automóveis. Agora que penso nisso, não havia uma história de que havia até um carro leve no estacionamento dos jogadores quando eles atacaram a masmorra a mais em Busan? Ei, isso é ridículo. Qual jogador que poderia atacar uma dungeon de rank a mais dirigiria um carro leve? Isso provavelmente é apenas um boato. Não, tenho certeza que houve uma postagem na internet mostrando ele estacionado entre todos os outros carros caros. Deve ser falso. Mesmo que você não tivesse escolha, ninguém faria papel de bobo assim. Não eram apenas algumas pessoas. Havia uma multidão maior que estava lá para dar uma olhada nos jogadores famosos. Claro, havia um jogador que eles esperavam mais que os outros. Ei, aquele não é o carro da embaixada russa ali. Realmente. Hein? É Isaac. É Isaac Ivanov. Isaac Ivanov. O Parque Iouido, que estava cheio de pessoas, começou a torcer da mesma forma que torceram pelos heróis e jogadores reconhecidos da Guilda do Messias. A torcida foi intensa. Isaac Ivanov, mandei tortas de chocolate para você. Eu também mandei. Eu também. Houve muitos aplausos diferentes que soaram alto no Parque Iouido. Eles até conseguiram atravessar a tenda perto do portão da masmorra que havia sido construída para os jogadores. Acho que Isaac chegou. Graças a isso 3 jogadores, 2 homens e uma mulher, que enfrentavam outro homem, souberam da sua chegada. Então vamos encerrar esta discussão. Seria problemático se fosse ouvido por outra pessoa. Então Isaac Ivanov tem um item chamado Pulseira de Van Gogh, certo? Sim. Então você de repente veio até nós antes do início do ataque à masmorra e nos contou informações que nem foram divulgadas ao público para que o matássemos e pegássemos a pulseira. O homem asiático que fez esta pergunta revelou presas assustadoras na boca. Acabei de lhe dar algumas informações que podem ser úteis. O homem gentil na frente deles apenas sorriu antes de continuar falando. Mas não é raro que um jogador novato entre em uma masmorra de 3 andares pela primeira vez e não consiga lidar com isso. O homem levantou-se da cadeira, terminando seu comentário. Bem, então desejo-lhe sucesso na limpeza da masmorra. Depois que ele saiu, os outros 3 jogadores também se levantaram e seguiram em direções diferentes. Mas os olhos dos 3 eram os mesmos. Posso pelo menos conseguir um item lendário. Eram os olhos de um caçador de tesouros que acabará de receber um mapa do tesouro.
Capítulo 120. 250 jogadores, reunidos de todo o mundo, foram recebidos pela visão de um campo de areia desértico com árvores crescendo acima dele, assim que entraram na masmorra. Uma floresta no deserto. Era um ambiente naturalmente impossível de ver na realidade. No entanto, nenhum dos jogadores ficou muito surpreso com esta visão irreal diante deles. Isso vai ser um pé no saco. Porque não importava qual fosse o ambiente, ainda era uma masmorra. Não será fácil lutar, certo? E seria ainda mais problemático se houvesse monstros vivendo nas árvores. Em vez disso, os jogadores começaram a olhar ao redor, não para admirar o cenário, mas para descobrir uma maneira de lutar naquele ambiente. Foi naquele momento. No momento em que a última pessoa entrou no portão da masmorra, a notificação esperada soou em seus ouvidos. Casse o orangotango de olhos vermelhos para avançar para o próximo nível. Todos fizeram caretas ao ouvirem as condições para limpar o primeiro andar a partir da notificação. Um orangotango? Isso é uma dor de cabeça. Caçar um macaco neste lugar não é o pior cenário? Vamos passar por momentos difíceis. Todos expressaram seus pensamentos ao ver a notificação. Apenas um jogador, o último a entrar, não reagiu à notificação. Não foi porque ele não conseguia entender a situação, mas porque percebeu algo. Como esperado. Se alguém pensasse que esta situação era suficiente para frustrá-lo, seria um insulto a Kim Voldin. Há algumas pessoas apontando para mim. No momento em que entrou na masmorra, Kim Voldin percebeu que havia alguns olhares nele que eram semelhantes aos de caçadores olhando para suas presas. Por isso ele não prestou atenção à notificação. De acordo com minhas memórias, o primeiro andar não foi realmente difícil. Além disso, o fato de ele já ter um certo nível de informação sobre a masmorra significava que ele realmente não precisava prestar muita atenção às notificações. Sem saber o que pensava, Li Jinha foi até Kim Voldin e falou cuidadosamente em russo. Qual é o plano? Ao dizer essas palavras, a voz de Li Jinha estava cheia de desejo de batalha. Ele também sentiu os olhares. Havia algumas pessoas aqui que os viam como presas em vez de jogadores. Parece que o treinamento valeu a pena. Foi graças ao treinamento que Kim Voldin lhe deu que deixou Li Jinha um pouco chateado por ser tratado como uma presa. Claro, se Li Jinha tivesse ouvido o pensamento de Kim Voldin, ele provavelmente teria discordado veementemente. Eu não sei quem eles são, mas, independentemente disso, Kim Voldin teve que tomar uma decisão. Ele tinha que decidir o que faria com aqueles que o miravam como se fossem uma presa. Kim Voldin não se preocupou com isso por muito tempo. Vou fazê-los pagar por me tratarem como presa. A melhor coisa que os jogadores poderiam fazer em uma masmorra era se unirem. Não havia masmorra que não pudesse ser concluída se os jogadores recebessem seus papéis e comandos como uma abelha. No entanto, os jogadores não conseguiram fazer isso. Afinal, os humanos não eram capazes de se comprometer a cumprir os deveres de seus papéis como as abelhas. Nessas circunstâncias, só havia um caminho que poderiam seguir. É apenas o primeiro andar, então não vamos dificultar muito. Vamos apenas fazer o nosso melhor. Eles não precisavam criar um centro de comando e estrutura. Todos usariam apenas suas próprias habilidades e truques para limpar o primeiro andar. Se houver um sinal de resgate, vamos todos tentar ajudar uns aos outros. Era muito melhor para eles concordarem em ajudar aos outros em situações de emergência, em vez de ficarem juntos desajeitadamente. Pelo menos os jogadores que tinham experiência com masmorras de 3 andares sabiam disso. Portanto, as 250 pessoas logo invadiram seus próprios partidos menores. Claro, Kim Voldin mudou-se com Li Jinha. Enquanto eles estavam se mudando, Li Jinha fez uma proposta a Kim Voldin. Acho que há alguns caras mirando em nós. Que tal atacarmos primeiro, antes que eles venham? Ele queria que eles descobrissem quem os estava atacando e depois se livrassem deles antes que fizessem qualquer movimento. Esse era o estilo de Li Jinha. Esse é o seu estilo, não é? E era um estilo que combinava mais com Kim Voldin do que com qualquer outra pessoa. Não foi Kim Voldin quem alcançou seus objetivos eliminando todas as variáveis com forças esmagadoras? Kim Voldin não pôde deixar de rir das palavras de Li Jinha. Acho que estou agindo muito duro. O estilo de Kim Voldin nunca foi tão violento e avassalador quanto Li Jinha pensava. Se fosse, o apelido de Kim Voldin provavelmente não seria cão de caça. Ele foi chamado de cão de caça porque sua habilidade de caçar uma presa era muito maior do que qualquer outra pessoa. Vou mostrar como é realmente o meu estilo. Kim Voldin queria mostrar a Li Jinha sua verdadeira habilidade. O cão de caça começou a rastrear. As masmorras só podiam ser concluídas completando missões, e havia 3 tipos principais de missões. Missões para sobreviver por um certo período de tempo, missões para caçar e matar um certo número ou tipo de monstro, S, e missões que exigiam rastrear e matar um único monstro específico. Ao realizar esses 3 tipos de missões, havia um fator que era comumente exigido: ter amplo conhecimento sobre monstros. Seja caçando ou sobrevivendo, se você soubesse com que tipo de monstro está lidando, não seria mais fácil lidar com isso. Guildas ao redor do mundo gastavam muito dinheiro para comprar informações sobre monstros e depois gastavam ainda mais para contratar profissionais para usar as informações, para mostrar aos seus jogadores as informações da forma mais realista, por exemplo, CG. Afinal, o conhecimento era a melhor arma e a guilda que acumulava mais conhecimento era melhor. Foi por isso que a Guilda do Messias foi a melhor. A Guilda do Messias conseguiu acumular informações até mesmo atacando masmorras que haviam sido abandonadas por outras guildas. Com base nessas informações, eles conseguiram criar os melhores jogadores. Eventualmente, usando a grande quantidade de acumulação que tinham, eles conseguiram criar um monstro chamado Kim Voldin. Em outras palavras, na cabeça de Kim Voldin estavam as informações acumuladas sobre monstros que a Guilda do Messias reuniu por muitos anos. Orangotango de olhos vermelhos. Não era exagero dizer que neste momento não havia um monstro que Kim Voldin não conhecesse. Deve ter comido sua própria espécie. O mesmo aconteceu com o orangotango de olhos vermelhos.
Kim Voldin usou o conhecimento que tinha em sua cabeça para descobrir as características do monstro. Os orangotangos vivem em grupos de 10 ou mais. É forte o suficiente para comer sua própria espécie, mas ainda se esconderá nas sombras e será muito mais perigoso que o normal. Quando encontrar os jogadores pela primeira vez, provavelmente sairá de seu território. Portanto, o mais importante seria mapear a área. Assim que terminou sua caracterização, ele começou a agir. Livro dos Mortos. Depois que Kim Voldin trouxe o Livro dos Mortos, ele tirou a laje que era a primeira página e a quebrou. Pet. A laje esmagada lentamente se transformou em um pequeno esqueleto de Goblin. Era um soldado esqueleto Goblin que lembrava um assassino, pois estava vestido com uma roupa de combate justa, de cor semelhante ao chão arenoso. Kim Voldin inspecionou o esqueleto por um momento antes de colocar a máscara do ceifador em seu rosto. Você se conectou ao esqueleto. Então, depois de se conectar ao esqueleto, ele começou a ver o mundo através dos olhos do soldado esqueleto. Ao mesmo tempo, o soldado esqueleto começou a se afastar silenciosamente. Xu Daoming. A China era o país que tinha mais jogadores no mundo, e entre os jogadores que estavam abaixo do nível 100, sua fama poderia ser contada facilmente entre os 10 primeiros, o que foi uma conquista notável. Havia duas razões pelas quais ele era tão famoso. Uma delas era que ele não era membro de nenhuma guilda. A outra era que mesmo não estando em uma guilda ele ainda trabalhava duro e era louco o suficiente para fazer o que quisesse. Na verdade, mesmo entre todos os jogadores na China, era quase impossível encontrar qualquer jogador que se comportasse dessa maneira sem primeiro ser membro de uma guilda influente. Por isso ele recebeu o apelido de Cachorro Louco. Ele realmente tem algo parecido com aquele irmão, e agora ele havia encontrado um alvo. Sim, parece que é a pulseira Van Gogh da guilda Kunlun, e é um item que ele pegou na última masmorra. Por última masmorra, você quer dizer aquela em Taiwan? Sim, os portões do inferno. Ele é um cara incrível. O alvo era Isaac Ivanov. Ele não é grande coisa, você está apenas grato. Você não está feliz por ele ter trazido um tesouro para nós de onde não conseguimos? Não é só isso. A razão pela qual ele era o alvo era simples. Mas isso pode ser uma armadilha, certo? Não pode ser que eles tenham vindo e nos contado quais itens ele tem por boa vontade. Há uma semana, alguém pediu para falar com Xu Daoming. Numa ocasião normal, ele teria ignorado, mas mesmo Xu Daoming não se atreveu a ignorar um telefonema do Ministério Chinês de Segurança Pública. Nessa reunião, ele soube que Isaac Ivanov possuía um tesouro valioso conhecido como pulseira de Van Gogh. Certo. Eles querem que a gente o mate e leve. Claro, não importa como você olhasse. Era óbvio que eles estavam tentando se livrar de Isaac Ivanov usando as mãos de Xu Daoming. Você acha que eu não sei disso? Hein? Xu Daoming também sabia disso. No entanto, ele não se importou. O importante não é se vale a pena ou não matá-lo e pegá-lo. E pelo que posso ver, a pulseira de Van Gogh é a coisa perfeita para matá-lo e levá-lo. Em vez disso, ele saudou essa situação. Com 4 anéis de nível superior, ninguém, nem mesmo a guilda do Messias seria capaz de me tocar em uma masmorra. Aos seus olhos, foi a oportunidade perfeita para ele se tornar o melhor. Então, quando faremos a nossa jogada? Não é só você, não é? Não seria melhor lidar com isso antes que os outros caras façam a sua jogada? Eu nem verifiquei se ele está usando a pulseira ainda, de que adianta fazer o movimento? Farei minha jogada depois de confirmar que ele está com a pulseira. Ah, portanto ele foi mais cuidadoso. De qualquer forma, levará pelo menos 4 dias para caçar o macaco. Vamos aproveitar o tempo para descobrir a situação. Ele estava preparado para uma caçada lenta, lentamente com compostura. Não é como se a masmorra fosse de repente ser limpa ou algo assim. Foi naquele momento. No momento em que seus homens acenaram com a cabeça em concordância. O orangotango de olhos vermelhos foi caçado. Prossiga para o próximo andar. Que diabos? 8 horas após entrar na masmorra, a notificação de que o primeiro andar havia sido liberado foi ouvida por todos os participantes. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.